Eu lembro que eu estava conversando com a minha irmã um dia, eu lembro do dia, assim, era noite, e sempre minha mãe e minha irmã me perguntavam, e aí, você já sabe se você vai ficar mais? Porque eles sabem que eu gosto de missão, que eu me sinto chamada para isso. Você sabe se você vai ficar mais? Eu falei, não, ainda não, tá muito cedo. Eu lembro de ter falado para ela nesse dia, diferente, assim, eu falei com ela em palavras, não, ainda não, tá muito cedo. Só que por dentro, naquele dia, eu não queria ficar mais. Ali eu senti que eu não queria ficar mais. Mas depois a gente muda, né? Depois que passa o choque, a gente se adapta, a gente se readapta. Ela é enfermeira, mas decidiu cuidar de pessoas além das paredes de um hospital. Um novo país, uma nova língua e muitos novos desafios não foram suficientes para impedi-la de atravessar fronteiras e viver a missão de corpo e alma. Mas o que significa viver a missão? O que é ser um missionário? Vamos descobrir as dores e aprendizados de alguém que escolheu usar a vida para servir e transformar outras vidas. Conversando agora com a Tamara Metzger. Tamara, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao Terracota. Obrigada, o prazer é todo meu. É muito bom estar aqui com vocês. Tamara, vamos começar te perguntando, o que é ser um missionário? É uma profissão, é uma experiência, é uma fase? Então, olha, essa é uma pergunta que eu acho que só por ela já daria um podcast aqui, porque ela é um pouquinho polêmica. Se a gente pensar assim, o que é ser um missionário? Tem muitas pessoas que acreditam, né, que missionário é quando você vai para uma terra bem distante, quando você fica muito tempo, serve ali, e quando você volta, você deixou de ser um missionário? Não, né? Se a gente parar para pensar, missionário é aquele que faz o que Jesus nos pediu para fazer. Ele, antes de subir para o céu, ele deixou uma missão para cada um de nós. E aquele que cumpre essa missão, seja aqui, onde a pessoa está ou distante, é aquele que é um missionário. Tamara, quando que você decidiu ser uma missionária? De onde veio essa ideia? E você já conhecia alguém que já fazia isso? Eu não consigo te falar assim exatamente qual idade que eu comecei a sentir que Deus estava me chamando para fazer missão, mas eu lembro que foi pequenininha, talvez uns 9 anos, eu não sei, mas eu lembro, quando eu tenho lembranças, assim, memórias, eu já lembro de mim com uma vontade muito grande de servir, assim, de ir para o campo missionário. Eu lembro que uma vez, é a lembrança mais forte que eu tenho, assim, eu estava indo na minha igrejinha lá em Vila Velha, subi as escadinhas e quando eu estava subindo o culto já tinha começado e estava passando um documentário sobre uma menininha que eu não gravei o nome, mas eu lembro que ela tinha uma doença na pele e ela muito pequenininha, o que me marcou, eu lembro de ter chorado, eu nem tinha sentado ainda, eu fiquei ali atrás da igreja vendo o vídeo passar. E ali eu sei que Deus me chamou, assim, ali eu vejo como um start. Essa menininha, ela tinha muitas dificuldades, ela sofria com fortes dores, a pele dela descamava, as roupinhas grudavam, a roupa de cama grudava no corpo. E desde pequenininha ela pedia para a mãe fazer um pequeno grupo na casa dela. É uma coisa simples, eu não sei explicar como, mas ali foi começando assim, algo que Deus estava me chamando para fazer algo a mais para ele. Ai, que legal. E quem pode ser um missionário? É necessário fazer algum curso ou algo do tipo? Qualquer pessoa que quiser, que sentir o desejo, pode ser um missionário? Olha, pode. Só que existem variantes, assim, depende do tipo de missão que você quer fazer. Se você for servir mais na sua localidade, no local onde você está, não precisaria talvez fazer um curso ou ter muito o que oferecer. Mas se você for para lugares bem distantes, outros países, com outras culturas, é preciso você fazer um curso de cultura. Porque quando você vai para um outro local, você vai com a sua mentalidade, certo? Você vai pensando ali, por exemplo, eu sou brasileira, a gente tem as nossas formas de resolver conflito, a gente tem a nossa comidinha, a gente tem a forma como a gente arruma a nossa casa, a gente tem a forma como a gente diz se algo está errado ou não. A gente tem o nosso jeitinho, cada cultura tem. Sim. A forma de expressar a nossa religiosidade. Só que quando você vai para outra cultura, para ser um missionário, você tem que mudar a sua mente, senão não dá certo.
Porque se você chega lá querendo ter a sua mentezinha assim, colocar a sua cultura lá, não dá certo. Você tem que abrir sua mente, tentar realmente abraçar a cultura deles, entender como funciona. Isso a gente não consegue sozinho, a gente precisa de cursos que ajudem a gente. E uma coisa que eu percebi também é que quanto mais a gente pode servir sem, por exemplo, uma faculdade, a gente pode, Deus pode nos usar de qualquer forma. Mas quando a gente tem uma faculdade, Deus pode nos usar mais. Eu percebi isso. É até curioso porque logo que eu comecei, eu falei que comecei muito pequena com essa vontade e tal. E eu tentei, antes de entrar na faculdade, eu tentei já ir para projetos missionários. Eu tinha um sonho muito grande de ir para o Amazonas servir como missionária. E eu já comecei a tentar fazer contato e as portas sempre se fechavam. E chegou o tempo de eu fazer faculdade. E eu falava com minha mãe, eu não quero fazer faculdade. Eu vou ficar 4 anos na faculdade, eu podia já estar servindo no campo missionário. Eu sentia como uma perda de tempo. E Deus foi fechando as portas. Mas quando eu me formei, no ano em que eu me formei, quando eu me formei em dezembro, em janeiro, Deus abriu as portas, eu já estava no campo missionário. E lá nesse projeto para onde eu fui, no Amazonas inclusive, era onde eu já tinha sonho de ir, senti um chamadozinho. Eu servi como enfermeira. O fato de eu ter servido como enfermeira lá abriu as portas de uma forma muito grande. Mas a minha dupla missionária, ela não tinha faculdade ainda e ela também foi muito usada por Deus. Então, assim, depende sempre para onde você vai, mas Deus pode nos usar sempre, isso não é uma desculpa. Que ótimo. E como é ser missionário em um outro país, com uma língua diferente? No seu caso, por exemplo, você precisou usar tradutor ou você já falava uma segunda língua? Isso depende, né? Na missão que eu fiz, quando eu fiz uma curta missão na África e a gente precisou de tradutores lá. E assim, ajudou, eu não precisei me preocupar com uma segunda língua. Apesar de que se eu tivesse o inglês ajudaria muito mais lá, mas não foi preciso, não atrapalhou o andamento da missão ali. Mas já nas Filipinas foi essencial, porque estava tudo relacionado ao que a gente ia fazer lá. Né? Se a gente fosse exercer algum tipo de função, se eu fosse, por exemplo, dar aulas numa escola, eu precisava do dialeto local. Se a gente fosse, né, atuar na clínica, por exemplo, precisa falar com as pessoas. E a realidade lá é que assim, a nossa equipe era uma equipe multicultural, pessoas das Filipinas, pessoas americanos, brasileiros, então vários dialetos ali, vários idiomas. Em equipe a gente usava o inglês e eu fui para lá com o inglês muito básico. Eu fui aprendendo lá, hoje depois da missão, quando a missão terminou, eu já tinha um pouquinho mais de inglês, fui aprendendo lá, só que o inglês também me ajudou a conversar com a equipe e conseguir deles ajuda para aprender o dialeto local, porque eles estavam lá mais tempo que eu. Só que no que diz respeito a conversar com os locais, indo nas casas, indo de casa em casa dos filipinos, dos palauanos. Palawan é o nome Palau é o nome da ilha onde eu fiquei, nas Filipinas, e Palawan é o nome do povo que mora lá. Então, assim, para conversar com os palauanos, tinha que ir na casa deles. Então eu trabalhava de manhã e à tarde era assim, eu ia de casa em casa, mesmo desconfortável, sem saber o que falar, porque eles não tinham inglês. Então assim, às vezes era desenhando, eu tenho até hoje uns desenhos que eu fazia assim, de um bonequinho na cama, eu perguntava como que é a cama, eu apontava assim, a pessoa me falava, eu anotava. Então assim, era assim, aos poucos eu fui ampliando um pouquinho mais e conseguia perguntar mais coisas, né? Mas é desafiador, porque se você vai para uma missão que você não tem o tradutor, não tinha pessoas para me ajudar. Cada um já tinha sua função. Não tem como... Quando a gente fala de missões em outra região, é um pouquinho mais desafiador, porque já não tem muita mão de obra. Então, não posso ficar contando com ir para outro lugar, esperar que tenha alguém ali só para me ajudar com o dialeto. Precisa de muita mão de obra. Então, assim, eu sofri um pouquinho. Nesse início foi bem difícil, na verdade. Foi um dos pontos que para mim assim pesou demais. Mas depois foi fluindo, Deus ajuda muito, assim, o Espírito Santo mesmo, porque tem tempo para contar uma experiência? Claro, por favor. Então, o que aconteceu uma vez lá? Eu estava no início da missão lá, eu acho que eu tinha talvez uns 4 meses. E eu trabalho na clínica,
trabalhava na clínica lá e eu precisava do idioma, certo? E um dia eu estava sozinha, porque eu trabalhei com outros missionários que tinham um pouquinho mais de experiência, então às vezes eu me apoiava neles para pedir para eles perguntarem para o paciente alguma coisa e tal. Nesse dia eu estava sozinha, tinha um paciente internado e ele era cristão, mas a esposa dele não. E naquele dia era um sábado à tarde e normalmente as pessoas, os missionários faziam culto com o paciente. Nesse dia não. E eu senti muito forte, faz o culto com o paciente. A esposa dele estava lá, talvez fosse a única chance que eu poderia ter. Sim. E aí eu falando, Deus, o que eu faço? Eu não tenho vocabulário ainda para falar sozinha com as pessoas. E aí, ok, eu fui para dentro da clínica, onde tinha uma bibliotecazinha, tentei procurar uma bíblia em Tagalog, que é o dialeto das Filipinas, a linguagem das Filipinas, A língua oficial das Filipinas. Então, não tinha. Já uma outra coisa aqui é que não existe bíblia completa em palauano, não existe. Então, assim, é difícil. Sim, imagino. Eu fui tentar o Tagalog porque, às vezes, algumas pessoas lá falam Tagalog, entendem. Aí eu fui e perguntei ao paciente, você sabe falar Tagalog? Perguntei também à esposa dele, eles não sabiam. Então, já me dificultou um pouquinho. Eu fui para dentro da clínica, orei, Senhor, o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo agora para me ajudar, porque é uma oportunidade e eu tô aqui, mas eu preciso de ajuda porque eu não consigo falar ainda, né? Ainda mais contar uma história, né? Sim. Então eu orei e olhando alguns livros, algumas imagens, figuras, porque lá um dos aspectos é que eles não sabem ler e escrever, então a gente conta histórias com figuras, né, da Bíblia. Então, olhando algumas, identifiquei algumas coisas e algumas ideias foram vindo na mente. Mas e aí, como traduzir isso para o palauano, né? Eu não consegui ninguém para me ajudar em resumo, não consegui, fui para lá. E Deus me abençoou de uma forma que eu consegui falar aquela história para aquelas pessoas. Falei em resumo. Deus abençoou de uma forma assim, que foi um resumo de como, do plano de salvação e de como será no céu um dia. E eu pude ver no rosto daquela mulher, lá a cultura deles é uma cultura animista, de muitos deuses, e que eles nem conhecem a Jesus. Então eu pude ver no rosto dela, enquanto eu falava sobre o céu, um rosto assim, de como se ela tivesse uma expectativa de conhecer aquilo. E foi muito importante para mim, porque até mesmo conseguir ler o versículo em português da minha Bíblia e tentar traduzir para eles, eu consegui. Isso não veio de mim, não tinha como. Eu tinha muito pouco vocabulário, então o Espírito Santo, com certeza, ele cumpre as promessas bíblicas ali, de dar capacitação também para isso. Ai, que interessante. Você orou e com certeza Deus a usou através do Espírito Santo. Legal. Tamara, falando um pouquinho mais sobre as suas experiências nas Filipinas, você quem escolheu esse destino ou você se inscreveu no projeto e eles foram que escolheram para você? Então, eu fui através de uma agência missionária que se chama AFM. Lá, se você for com uma equipe da América, da agência nos Estados Unidos, você pode até escolher o local, o projeto para onde você vai. No meu caso, que eu fui pela agência do Brasil, eles escolhem para a gente o projeto. Tem um teste, na verdade, que você faz e é como se eles combinassem a sua personalidade com as características do projeto. Mas eu fiquei muito feliz porque o teste foi de encontro justamente ao projeto que eu gostava, que era o que eu fui, que envolvia aviação, que envolvia uma vida simples, trabalhar também com a minha profissão. Ai, que legal, que ótimo. E você já contou uma história para nós que te impactou, interessante sobre isso, mas você em algum momento já sentiu vontade de desistir no meio da missão, fazendo a missão? Já sentiu algum medo? Olha, já. Eu falo que eu sinto como se Deus realmente me preparasse para isso, porque se eu falar em relação a comodismo, por exemplo, né, a não ter conforto, isso não me afeta muito, porque eu realmente fico tranquila, fico bem em ir para um lugar mais simples. Só que algo que realmente pegou para mim, assim, nessa missão, foi o choque cultural. Quando a gente vai para um outro lugar, como a gente comentou aqui um pouquinho, é outra cultura, outra forma de enxergar as coisas. Então eu tive um pouco de dificuldade no início com as meninas que moravam comigo. Uma das meninas, né, era uma filipina, inclusive, a gente teve um pouquinho de dificuldade no início, de relacionamento. Então juntou isso.
juntou a dificuldade de aprender o dialeto e o inglês, porque eu estava aprendendo dois ao mesmo tempo. Juntou a dificuldade que eu estava tendo na clínica, né? Trabalhando na clínica, os protocolos são os livros em inglês. E tinha, né, eu aprendendo inglês, ainda tinha que estar ali cuidando de pessoas, ainda com a responsabilidade, né, de não, sem médicos. Então, tentando entender, né, os protocolos para tentar ajudar as pessoas. Também tinha que entender o dialeto local. Então, assim, foi muita coisa na hora, assim, para mim. Muita De uma responsabilidade. vez, muita responsabilidade. Os enfermeiros de carreira estavam indo embora. Então, eu ia assumir a clínica nesse contexto, assim. Então, eu lembro que eu estava conversando com a minha irmã um dia. Eu lembro do dia, assim, era noite. E sempre minha mãe e minha irmã me perguntavam, e aí, você já sabe se você vai ficar mais? Porque eles sabem que eu gosto de missão, que eu me sinto chamada para isso. Você sabe se você vai ficar mais? Eu falei, não, ainda não. Tá muito cedo. Eu lembro de ter falado para ela nesse dia, diferente, assim, eu falei com ela em palavras, não, ainda não, tá muito cedo. Só que por dentro, naquele dia, eu não queria ficar mais. Ali eu senti que eu não queria ficar mais. Mas depois a gente muda, né? Depois que passa o choque, a gente se adapta, a gente se readapta. Legal. Conte para nós alguma curiosidade da cultura das pessoas de lá. Ai, curiosidade de lá, olha, são muitas. É muito diferente, assim. De tudo, das casas. As casas são bem simplesinhas, algumas têm paredes, outras não. As pessoas lá são muito, muito queridas, muito educadas, mas uma questão assim diferente, que talvez seja bem impactante, diferente pra gente. A gente tem a cultura brasileira de chegar, de conhecer alguém novo, de dar um abraço, de dar um beijo, né? Oi! Mas mesmo que seja do sexo oposto, lá não pode. Lá, homens mesmo que casados, por exemplo, na igreja, mulheres de um lado, homens do outro, não sentam juntos, não dão as mãos, não se abraçam em público, né? E mesmo que fosse da equipe de missionários, não pode, isso é muito mal visto. No passado, os próprios palauanos contam que no passado isso era até causa de morte. Para eles é algo cultural muito forte, assim. Então, foi difícil, a gente tinha que se policiar muito, assim, às vezes, né? Aquele impulso de, oi, mas não pode. Mas... Brasileiro gosta muito de abraçar, de beijar. Sim, e aí não podia, mas a gente se acostuma. Legal. Você sendo enfermeira, os projetos missionários nos quais você já participou até aqui, sempre foi você exercendo a função de enfermeira ou você já fez coisas diferentes também? No meu caso foram sendo enfermeira, porque eu já estava formada, então eles tentam usar o que você tem como instrumentos para a missão mesmo, né? Então no meu caso, sim, já foi. Nessa última missão, como eu falei assim, o projeto lá, ele tinha duas frentes de trabalho, a escola e a clínica. Então eu, como era enfermeira, eu ficava na clínica. Às vezes, por exemplo, os enfermeiros que vieram antes de mim, eles chegaram a dar aula na escola também, faziam as duas coisas. Eu não fiz isso porque, como eu falei, as enfermeiras que estavam antes de mim foram embora. Então eu tive que ficar ali tempo integral na clínica. Mas foi só o meu caso mesmo. Então eu trabalhava na clínica do dia todo e de tarde, assim, por exemplo, a gente fazia trabalhos, ia fazer pequenos grupos nas casas, mas o foco principal foi de enfermagem mesmo. E você tem planos de servir em outros lugares? Tenho. O mundo está aí, você pretende ir aonde Deus mandar, né? Sim, sim, é um sonho. Eu acho que é mais do que o sonho, eu sinto que realmente Deus me chamou para isso, assim. Se eu juntar cada pecinha do quebra-cabeça, assim, das coisas que foram acontecendo na minha vida, eu vejo Deus me chamando para isso. Legal. Qual foi o seu maior aprendizado e maior desafio sendo missionária? Meu maior aprendizado, meu maior desafio. O desafio, eu acho que ele está relacionado à adaptação, assim, de tudo, né? De você ir para um outro lugar, porque quando você é um missionário, você precisa se abdicar de certa forma de quem você é, dos seus gostos. Assim como Jesus fez, ele desceu aqui na terra e ele não foi nada do que ele era lá, certo? Ele deixou a casa dele, provavelmente o dialeto dele, não sabemos, né? Que ele fala no céu, mas tudo foi diferente aqui. Quando a gente vai para uma nova missão é assim também, então isso é um desafio. Eu acho que para mim esse foi um dos maiores desafios, assim, a questão do idioma e do contexto cultural.
E se eu for falar de aprendizado, né, do que eu aprendi, eu acho que tem a ver com serviço. E também algo que Deus me ensinou muito nessa última missão, que é sobre estar ligada a Ele. Nessa missão, Deus foi algo que Deus me impactou muito. Eu tive um momento nessa missão que eu falo que eu me perdi na missão. Realmente, eu falo exatamente assim, me perdi na missão, mas Deus me mostrou de volta, assim, é aqui, é comigo que as coisas funcionam, né? Que a gente consegue ser instrumento. Então, acho que meu maior aprendizado foi isso. Se você não fosse enfermeira missionária, o que você seria? Nossa, eu não sei, sabe por quê? Eu sempre, desde pequena, eu queria ser algo assim, já na saúde, para unir. Eu queria cuidar das pessoas e mostrar Jesus ao cuidar das pessoas. Então hoje eu não consigo nem saber o que eu faria, assim, sinceramente. Difícil. Sim, ou seja, é enfermeira missionária enfermeira mesmo, missionária. Né? Por vocação. Sim. Tamara, quem é Deus para você? Deus é um amigo, é difícil, assim, porque ele é alguém tão grande, né? Ele é alguém tão grande, mas tá tão perto em todos os nossos momentos, divide a vida com a gente, é tão pessoal, né? É um amigo realmente pessoal. Eu acho que o que me mais marca em Deus, assim, o que mais chama atenção para mim é amor, que não consigo entender, e essa amizade dele, esse companheirismo dele, que como? Porque nós não merecemos, né? Ele, quem sou eu? Ele olha para nós somos pecadores, mas ele nos ama de uma forma incondicional e está com a gente, assim, parceria fechada. Tamara, muitíssimo obrigada por sua disponibilidade em compartilhar conosco a sua história e suas experiências. Obrigada a vocês, foi um prazer muito grande. Eu amo falar de missão, compartilhar isso é muito bom. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que ficou conosco até agora. Como de costume, nós preparamos um clipe e continue conosco para que você o assista. Até mais. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei.
Ana, Oi. eu tava pensando aqui, será que eu posso dar um recadinho pro pessoal de casa? Claro, Tamara. Esqueci uma coisa muito importante, pra onde que eu olho aqui? Pode olhar para essa, por Tá favor. bom. Então, eu queria falar pra você que tá em casa, sabe por quê? Há muito tempo atrás, eu estive nessa busca que talvez você pode estar tendo agora, de saber quais são os caminhos. Às vezes você não tem nem informações, como você faz, você quer, mas você não sabe como. Eu queria dizer pra você que às vezes você também que pensa assim, eu tô muito velho já pra isso, ou não, eu sou muito novo, eu já tenho família. Eu quero dizer pra você que eu já vi muitas coisas nesse caminho de missão. Eu já vi famílias servindo juntos, já vi pessoas novas a pessoas mais idosas. Então assim, não tem idade e não tem limites para o que Deus pode fazer na nossa vida. O que nós precisamos fazer, o que eu fiz e o que você precisa fazer é dizer para Deus, eu quero, estou aqui. Como? Me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai abrir as portas para você, Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Ele fez isso comigo. Ele colocava pessoas que me davam informações que eu precisava, que me ajudaram. Então só não desista, porque a Bíblia fala que a seara é muito grande e os trabalhadores são muito poucos. Então se você sente esse desejo no seu coração, não fique adiando. Nós não sabemos o dia de amanhã e cada vez que nós adiamos existem pessoas do outro lado, ou às vezes mais perto de nós, nossos vizinhos, que precisam ouvir de Deus. Então aceite o chamado que Jesus está fazendo no seu coração, porque Ele vai abrir as portas para você.